E aí, gente, eu sou o Ian e esse é o Desenho em Processo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês meu novo desenho de autorretrato. Vou contar para vocês como foi o processo de criação dele, como eu costumo fazer, trazendo a ideia inicial, as referências que eu crio para usar, os estudos que eu fiz, um pouquinho de execução e depois vou comentar o desenho finalizado. Antes de mostrar o desenho, eu queria falar um pouquinho sobre o nome do canal. Como vocês podem ter percebido, o nome do canal agora é o Desenho em Processo. Esse também é o nome do meu projeto TCC, então fez sentido para mim que fosse o nome do canal também. O nome anterior, Desenhando, era um nome um pouco genérico e foi um nome que eu escolhi só pela falta de ter um nome melhor. Então, a partir de agora, o nome é o Desenho em Processo. Esse é o meu novo desenho e a ideia por trás dele é o desconforto de estar no holofote, de estar em destaque, de ser visto. Acho que especialmente as pessoas tímidas e introvertidas entendem como é esse sentimento. E foi esse sentimento que eu tentei traduzir aqui para o meu desenho. Essa ideia, ela já foi uma ideia que eu trabalhei anteriormente, inclusive num vídeo aqui no canal, mas o meu desenho eu acabei não gostando tanto dele e resolvi abandonar, pelo menos por enquanto eu não vou estar retomando ele. E eu decidi abordar essa ideia de novo agora com uma outra referência, né? Eu fiz outras fotos tentando ser um pouco mais simples na pose, mas que ainda tivesse essa força, assim, né, em termos de ser interessante para o espectador. E essa foi a foto que eu escolhi, que eu achei que ficou legal, né, o jogo de luz e sombra, esse ar meio misterioso na foto, né, com essa sombra no rosto. Então eu achei que foi bem legal para trabalhar. Aí eu dei uma manipulada na foto, coloquei em branco e preto, deixei mais claro, mais escuro para ver ali como ficava melhor. E aí depois de satisfeito eu fui fazer então alguns estudos. Esse foi o primeiro estudo que eu fiz. Eu costumo fazer pelo menos um, onde eu lanço a imagem aqui e eu começo a tentar resolver ela assim sem muita pretensão, porque muitas vezes eu nem sei o que eu vou fazer ainda, e aí tu vai encontrando conforme tu desenha. Então aqui eu já comecei a ver que eu achei que estava um pouco pequeno para o meu gosto, e aí já fui pensando como que eu queria resolver o fundo, como eu ia resolver a roupa, como eu ia resolver essa mão, as sombras. Comecei a achar também que o papel não ia ser bom o suficiente, porque ele é um papel bem fininho, de baixa gramatura, não é muito resistente. Esse aqui foi um segundo desenho que eu fiz. Aqui eu fui um pouco mais adiante no desenho, eu tentei resolver mais as roupas e o fundo, mas ainda não estava satisfeito. Eu não sabia como que eu ia resolver essa roupa, eu estava pensando em tentar deixar ela mais escura do que a camiseta de dentro, para ela ficar mais em destaque. E eu queria fazer esse fundo de que ficasse um cinza bem clarinho. Tentei usar um lápis, e aí depois passei esse carvão fazendo uma espécie de uma frotagem aqui da parede, assim, e achei que ficou até interessante, mas não era bem o que eu queria. Então eu pensei que eu podia fazer talvez uma imprimatura ou algum outro tipo de resolução para o fundo, mas aí eu ia precisar de um papel melhor que esse, que como ele era muito fininho, ele não ia resistir. Aqui, só de eu manipular ele, ele já tinha alguns rasgos embaixo. Então eu fui e comprei uma folha de 180 gramas, e aí sim ia conseguir resistir a qualquer outro processo que eu fizesse nela. Mas aqui eu também já tinha pensado como eu ia fazer essa mão, que eu achei que ia ficar legal ela assim, meio estourada, para dar essa luz. E também já estava vendo como eu ia resolver aqui a sombra. Também já tinha gostado de alguns detalhes da roupa, achei que tinha ficado bem legal. E foram coisas que eu levei pro desenho final. Então, depois de ter considerado, né, todas essas coisas que eu falei, comecei esse meu terceiro desenho aqui, né, o desenho final, pelo fundo, que foi acho que a coisa que eu mais queria resolver. Pensei na imprimatura, mas aí também tive outra ideia de continuar usando só o carvão, e eu usei uma lixa. A minha ideia era lixar o carvão para que ele ficasse só um pozinho e jogar aqui e espalhar para fazer essa camada de cinza mais clarinho. Só que não deu muito certo porque o pó do carvão ficou meio grudado na lixa. E aí, o jeito que eu resolvi foi que eu esfreguei com a lixa no papel para fazer esse efeito e aí ficou
bem interessante também. E aí tem a ver com o que eu falei antes, de às vezes tu não sabe o que tu tá fazendo e tu começa a fazer e encontra no meio do caminho. E aí, então, lixando o desenho com a lixa com carvão, eu consegui criar esse fundo aqui que ficou com um aspecto interessante, assim, de parede. Foi uma coisa que eu achei muito legal e que muito provavelmente vou fazer mais vezes nos meus desenhos. E também foi algo que eu fui fazendo ao longo do desenho, o jeito que eu resolvi a roupa, que eu tinha falado que eu queria fazer, só colocando uma cor diferente, né? Que ia ter um cinza mais claro na blusa dentro e talvez mais escuro aqui na de fora. Mas aí eu pensei, vou fazer os detalhes da flanela direitinho, né? O xadrez. E aí comecei a fazer, pensei que pudesse ficar legal só insinuando assim as linhas da flanela, mas acho que também foi um pouco difícil de me organizar só com as linhas, então eu comecei a escurecer alguns dos quadradinhos aqui para conseguir me orientar melhor. E aí no fim achei que ficou bem interessante, porque eu não quis dar um acabamento super bem resolvido assim, né, esfumadinho que nem tá em outras partes. Deixei mais rabiscado mesmo, que eu acho que fica uma coisa interessante para tu ver de perto no desenho, porque olhando de longe talvez não dê para ver muito bem isso, mas quando tu te aproxima tu vê e é um detalhe interessante. No fim das contas, aí foram várias etapas para chegar no resultado que eu gostasse. Também a mão aqui, que ela fica uma espécie de contraponto à sombra, né? Que é algo assim que ela não tem algo dentro trabalhado. Então a sombra ela tá bem lisinha aqui e a mão também eu quis manter assim, tentar tirar bem o contorno dela para que desse essa sensação assim de ser o contrário da sombra, porque ela não precisa ter um delineado, né? Então tá aí, pessoal, esse é meu desenho e eu vou chamar ele de holofote, pensando naquela ideia inicial que eu comentei. Eu fiquei bem contente com o meu desenho, achei que eu encontrei soluções bem legais, especialmente para o fundo e para a roupa. No vídeo de hoje, eu tentei fazer um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo, trazendo um vídeo um pouco mais comentado e com menos tempo desenhando. Eu acho que fica um pouquinho chato para quem está assistindo. Nos próximos vídeos, eu quero continuar testando ideias diferentes para ver o que eu gosto, ver o que vocês gostam. Então, se tu tiver alguma ideia, alguma sugestão, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Também comenta se tu tem alguma outra ideia para nome e me diz aí o que tu gostou e o que tu não gostou do meu desenho. Não esquece de deixar o like e de compartilhar o vídeo com teus amigos que gostam de desenhar. Por hoje é só, até o próximo vídeo.